Então, Excelência, muito obrigado por estar aqui comigo, por permanecer. Vamos para o terceiro bloco da nossa aula de hoje, técnicas de decisão. E aí, pessoal, 4 técnicas que eu não posso deixar de falar para vocês. A declaração da inconstitucionalidade com redução de texto, que via de regra, é o que acontece normalmente. Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Interpretação conforme a Constituição, que vai ter uma nuancezinha ali de diferença para a segunda, e a quarta, que é a declaração de constitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Então vamos para frente. E aí, professor? Primeira, a declaração da inconstitucionalidade com redução total ou parcial de texto. Cuidado, meus amigos. A redução total, toda lei, ato normativo ou dispositivo questionado é declarado inconstitucional. Professor, estou falando da inconstitucionalidade da lei Y. Ok, eu retiro a lei Y. Professor, eu estou falando do artigo 57 da lei X. Ok, é o artigo 50. Professor, eu estou falando do parágrafo 2º, inciso 1 do... Tá bom, vai ser aquela linha, aquele inciso. E aí a gente retira todo o texto, tá bom? E aí Kelsen vai dizer, olha, o julgador funcionando como legislador negativo, ele revoga a lei ou ato dispositivo. Com todo respeito a Kelsen, na verdade não se fala de revogação, mas de nulidade. Porque quando revoga aquilo que foi feito durante todo o texto, só seria ali para o futuro. E essa não é a regra no nosso ordenamento jurídico, então tenham cuidado, nós não adotamos exatamente a teoria de Kelsen no que tange a revogação do ato, tá bom? Além do mais, meus amigos, redução parcial. Pode se retirar, olha, inclusive já foi tema de discussão nas perguntas de vocês da live. Uma palavra ou expressão. Cuidado, o veto não permite isso, pessoal. Ah, professor, mas eu vou tirar uma palavra, o legislativo não estaria tendo sua atividade de legislador invadida? Pessoal, sim, quem defenda isso. Contudo, olha, o Poder Judiciário não estaria inovando na norma. Na verdade, ele estaria tentando adaptar a norma que foi criada ao nosso ordenamento. O que o Judiciário está fazendo não é legislar, mas proteger o ordenamento, tá bom? Então, nesse sentido, é possível sim a exclusão de uma palavra apenas. Cuidado, porque isso não cabe no veto, tá certo? Do dispositivo questionado, nós já temos a ADI 508, ao contrário do que acontece com o veto parcial, desde que não, desde que não altere o sentido dispositivo. Aí sim, se alterar o sentido dispositivo, aí, meus amigos, ele estaria legislando. Então, nós temos sim um requisito para essa anulação de palavras ou expressões. Tenham cuidado com isso. Então, inclusive, essa limitação também está ali na ADI 2645, que já foi decidida pelo STF. Pessoal, vamos lá. 2 técnicas muito parecidas, mas que as provas de concurso vão focar nas diferenças, são a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e a interpretação conforme a Constituição. Cuidado, porque o próprio STF já usou como expressões equivalentes, mas, olha, há diferenças e concursos públicos querem saber essas nuancezinhas, tá bom? Fica a dica aí para vocês. O que é que tem ponto em comum? Se aplicam a normas polissêmicas, ou seja, para que exista uma interpretação sem redução de texto, ou interpretação conforme, nós temos que ter uma norma que tem mais de um sentido de interpretação. Se tem uma interpretação só, clara e precisa, então não há que se falar nessas 2 técnicas. Além do mais, é uma redução no âmbito da aplicação do dispositivo, vai se afastar ali uma interpretação ou mais interpretações. Além do mais, não há qualquer alteração no texto da norma questionada. E aí, professor, qual é a grande diferença? Vamos lá. Na sem redução de texto, só cabe no controle concentrado. Na interpretação conforme, nós temos, então, no controle concentrado e no difuso. Na natureza, pessoal, é técnica de decisão. Aqui é técnica de decisão e técnica de interpretação, daí o próprio nome. Além do mais, aí aqui é o pulo do gato, pessoal, entendam. Afasta apenas um sentido e aplica os demais. Então, vamos supor que eu tenho 5 interpretações. Okay? Eu tenho a norma X e eu tenho 5 interpretações. O pessoal está interpretando de 5 maneiras distintas.
Ok, professor, e aí? Eu tenho a A, eu tenho a B, eu tenho a C, eu tenho a D e eu tenho a E. O que é que acontece, meus amigos, na declaração de inconstitucionalidade sem a redução do texto? Eu vou retirar só a interpretação A aqui, ó, por exemplo. Pronto. Olha, esse tipo de interpretação ofende a Constituição, seja por interpretação sistemática, seja por interpretação histórica, seja por interpretação literal, ofende a Constituição. Ok. Então eu retiro a A. E, pessoal, na interpretação conforme, vamos supor que a gente tem a mesma norma X com 5 interpretações distintas. Aí o STF diz, olha, só pode interpretar do jeito C. A A está fora, a B está fora, a D está fora, a E está fora. Confere um único meio de interpretar aquela norma para que esteja compatível com o nosso ordenamento. Essa é a grande diferença. E aí, professor? Declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade. Meus amigos, vamos lá. Reconhece a inconstitucionalidade, beleza, eu estou falando que da declaração da inconstitucionalidade até aqui não tinha problema, mas não declara a sua nulidade. Vamos, por exemplo, decisão para o futuro. Lei 1060 de 1950. Aqueles que não puderem ser defendidos, custear a sua defesa técnica, poderão ser defendidos por advogado ativo nomeado pelo juiz ou pelo Ministério Público. Aí o MP vai lá e diz, ei, doutor, é nula, né? Ó, Constituição de 88 não recebeu isso não, né? A DPF aqui... Não, foi um HC, na verdade. E aí, professor? Estou dando só um exemplo, apesar de não ter sido dentro de uma ADI, um ADC, um ADPF. E aí, professor? Vamos lá, o STF vai lá e diz, olha, a lei é válida, a lei continua existindo, está certa ela. Agora, assim, num dia, quando as defensorias estiverem bem estruturadas, então, vamos supor, sei lá, foi criada uma nova lei para falar do mandante de futebol. Ok, e aí? Aí a lei que está aqui agora, ela é declarada inconstitucional por ofender, sei lá, a formalidade da construção da norma ou por ofender alguma coisa material, mas se revoga, aí vai causar um número extenso de prejuízo aos times de futebol, atividade importante para o Brasil, etc, 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 para o lazer das pessoas, para a economia, para tal. Diz, olha, essa lei é inconstitucional. É um exemplo só, não existe, tá bom? Essa lei é inconstitucional. Mas, se eu tirar ela agora e declarar que ela é nula de pleno direito, vai quebrar contato, vai trazer prejuízo, o pessoal vai ser o Deus nos acuda, ninguém vai querer mais televisionar o esporte, vai ser um prejuízo grande para todo mundo, tal, os times vão fechar, vão ter que vender jogador, tal. Okay. Então, nesse sentido, a gente dá um prazo aí para todo mundo, nem que não seja o legislativo trazer uma nova lei, mas que todo mundo se adapte a uma nova realidade sem esse regramento, tá bom? Então, é a possibilidade de declarar a inconstitucionalidade da norma, mas não chamá-la de nula. Além do mais, evita causar mais prejuízo à sociedade, evita um vácuo legislativo e tem que ser sempre fruto, pessoal, de uma boa ponderação entre o custo-benefício à própria Constituição, tá bom? Às vezes é melhor uma lei ruim do que lei nenhuma. E aí, o princípio da segurança jurídica já foi feita aí algumas vezes. Lá na DI 429, desculpa não lembrar os temas, se deu um prazo de 12 meses. Lá na DI 2240 se deu um prazo de 24 meses. E aí, lembrem que tem que ter aqueles requisitos para a ponderação, tá bom? 2/3, ter um motivo determinante de segurança jurídica ou de interesse social. Meus amigos, vou encerrando aqui o nosso terceiro bloco e junto com ele encerramos o controle concentrado abstrato. Nos 2 próximos blocos a gente já tem a felicidade de introduzir o conteúdo da AV2. Eu só vou cobrar agora controle difuso na AV2, tá bom? Mas hoje a gente já vai inserir o controle difuso. Até já!